Bate-papo positivo, com vários assuntos: saúde, lazer, beleza, economia e esporte, entre os temas. A apresentação, Melri Araújo. Tá na grande, tá lá no número 1 de Aricuri. Muito bom dia, 8h38. Vamos começar o nosso bate-papo positivo de hoje, recebendo Frei Cláudio, administrador paroquial da paróquia de São Sebastião. Muito bom dia, seja bem-vindo, Frei. Bom dia, Melri, bom dia a todos que nos escutam através das ondas sonoras da Rádio Grande Serra. Um bom dia, paz e bem. Paz e bem. Então vamos começar querendo saber quem é Frei Cláudio. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Quem sou eu? É tão difícil falar da gente, né? A gente tem a tendência a falar somente das coisas boas, mas eu sou o Frei Cláudio, nascido pernambucano. Nasci numa cidade e me criei em outra. Nasci na cidade de Alagoinha, no interior de Pernambuco, próximo à cidade de Arco Verde, Pesqueira, Garanhuns. E depois, muito criança, muito bebezinho, meus pais me levaram para a cidade de Águas Belas, onde me criei, depois até entrar ao convento. Moramos também um tempo nas Alagoas, na cidade de Arapiraca, depois retornamos para a minha terra. E aí foi quando eu entrei no convento e sou eu. Foi uma caminhada. Como foi esse processo para percorrer e chegar na vida religiosa? Longo. Assim, Nosso Senhor tem seus planos, né? A gente nunca espera. Depois que você avalia, tipo, a caminhada vocacional, é que você vai encaixando o quebra-cabeça que o próprio Deus e a vida nos proporcionam. Então isso foi assim um longo período. Eu lembro que eu estava noivo quando eu entrei no convento, e isso foi um período, eu tinha um relacionamento muito bom. E hoje, por incrível que pareça, ela é também religiosa, ela é freira franciscana. Nossa, que caminho! Isso, mas é uma longa história que você tinha que fazer um mês de história, né? Mas Nosso Senhor tem seus planos, e aí hoje eu não tenho contato, é alguém que eu não tenho contato, mas assim foi uma coisa muito, muito sagrada pra gente. E num retiro de Crisma, quando eu decidi mesmo definitivamente entrar no convento, e ela depois também foi morar em São Paulo. Lá tinha um colégio das irmãs, ela cantava comigo no coral, nós cantávamos no coral da igreja. Sim. E lá ela se engaja no coral também, lá descobriu a vocação, a vida religiosa, e hoje é religiosa também. Deus fez um chamado particular para cada um de vocês. Frei, explica pra gente uma frase. Tem uma frase que te define, algo que você se inspira e traz contigo na vida, no dia a dia? Tem sim, além do evangelho, alguma coisa que eu escutei ainda quando era criança, num momento bem difícil, que foi a morte do meu pai, e eu tinha 14 anos. Nesse dia eu escutei uma frase, inclusive pelo rádio, né? Era um pessoal da Renovação Carismática, nem sabia o que estava acontecendo na minha vida, mas Deus falava ali: não mostre a Deus quão grande é seu problema, mas mostre ao seu problema que grande é Deus. Essa frase vem levando até os dias de hoje, trazendo. Sim. Então hoje nós estamos falando com o Frei Cláudio para falar um pouquinho sobre a quaresma. Vamos entrar nesse clima quaresmal, e eu gostaria de explicar para o pessoal que tá em casa o que é quaresma, né? Como viver esse período quaresmal, o significado. Isso, a quaresma vem do número 40 na Bíblia Sagrada. Esse número representa uma renovação, sempre é um grande acontecimento, uma preparação para um grande acontecimento. Então o povo leva 40 anos para entrar em Canaã, na terra prometida. Isso no Antigo Testamento. Jesus jejuma 40 dias e 40 noites. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Então isso sempre um acontecimento, esse 40 precede um acontecimento grandioso, algo muito grande que virá depois. Então a grande festa, o grande momento da vida do cristão, evidentemente depois de Cristo, né, o cristianismo,
é a ressurreição. Então, a Páscoa da ressurreição, quando antes era a Páscoa da libertação do povo do Egito, hoje nós celebramos a festa, a Páscoa da ressurreição de Jesus, que é também a nossa ressurreição. Então, por isso, esses 40 dias para preparar uma festa que dura 7 semanas. São 7 semanas de Páscoa. Uhum. Então, a quaresma era para viver bem, para celebrar bem a Páscoa. Isso, é um retiro espiritual em preparação à festa da Páscoa. E portanto, por exemplo, o espírito da quaresma? Como vivenciar bem esse espírito quaresmal? 3 práticas são peculiares. O jejum, a caridade, que nós chamamos de esmola, não é? Essa caridade, ela não é só um gesto, vamos dizer, um assistencialismo, eu dar uma cesta básica a alguém, mas a caridade de escutar alguém, de fazer companhia, de apoiar, a caridade de dar um bom conselho, de fazer uma visita. Então, o jejum, a esmola, a caridade e a prática da oração. Da oração, são essenciais. São essenciais para vivenciar esse período da quaresma. E que obrigação tem o católico na quaresma? Converter-se. De lutar. A maior luta que nós travamos não é contra os outros, isso é fácil, né? A gente se defende do outro com muita facilidade. Mas quando a maior luta, a maior guerra que o ser humano trava é contra ele mesmo. Você me perguntou quem é Frei Cláudio, a gente trava. Quando perguntam quem é Melry, voltar pra gente pra nossa história. Pra nossa história, a gente é mais difícil, né? Eu nunca me peguei me perguntando quem sou eu, né? Então isso, essa maior guerra que o ser humano trava é contra si mesmo. Suas paixões, suas coisas que precisam serem mudadas. Então o que nós mais precisamos vivenciar esse processo de conversão, de mudança de vida, de mentalidade, de ver o mundo, mudar o coração. E esse tempo de conversão, ele tá ligado à penitência também? Assim, essa decisão, assim, eu preciso de conversão, eu quero melhorar. Já é uma penitência. Já é uma penitência? A palavra penitência, ela vem da Idade Média, quando a igreja, existiam os presídios, os tribunais do império, do imperador, do padroado que existia, do Estado, e existia o presídio da igreja. Então, por exemplo, quando alguém cometia um crime que não era considerado hediondo, um crime gravíssimo, ela era julgada pelos tribunais da igreja. Então, por quê? Porque o bandido, vamos dizer assim em tese, ele sendo julgado pelo tribunal do império, ele quase não tinha volta, certo? Porque ele recebia muitos castigos, até seria morto, como existia a penalidade da pena de morte da Inquisição, e quem decretava isso era o império. A igreja, claro, ela apoiava isso, porque ela entregava ao império para fazer o julgamento, mas ela sabia que não tinha volta. E nisso, as pessoas que eram julgadas pelo tribunal da igreja, elas iam para um momento de penitência. Tipo um retiro, determinava-se o tempo, de começo, meio e fim, trabalhos e oração forçadas, certo? E ela ia fazer uma penitência onde? Nas penitenciárias. Por isso que muitos presídios ainda hoje chamam-se de penitenciárias. A pessoa ia para lá para um trabalho forçado, constante, uma vida de oração, de muita regra, muita disciplina, mas ela saía daquele período de penitência e retornava para a sociedade. Então, a palavra penitência vem desse período. De intensa oração e trabalho. E já que a gente falou sobre essencial a conversão, depois a penitência, e chegando à conversão, que realmente é a conversão, Frei Cláudio, explica para o pessoal que está em casa, explica para a gente compreender mais um pouco a fundo o que é uma conversão, passar por esse processo. Melry, a conversão, ela é algo que é diário, tem que ser diário. Converter significa mudar o rumo, né? Eu vou em um certo sentido e mudo esse percurso. É converter, voltar de onde estou.
seja para a direita, seja para a esquerda ou para trás. Então, a pessoa que está num ritmo de caminho, numa vida desregrada, sem limites, uma vida que ela põe em risco, aliás, atitudes na vida que põem em risco a vida da família, a vida física da pessoa biológica, ela pode estragar a saúde e morrer. Converter é sair desse caminho e tomar um outro caminho, não é? A palavra pecado significa errar o alvo. Nós nascemos e fomos criados por Deus para servir a Ele e ao próximo. Pecar é justamente não acertar isso. É desviar. Desviar, errar o alvo. Meu alvo é esse. Eu nasci para servir ao Senhor, adorá-lo, reconhecê-lo e fazer o bem. Tudo que me tirar desse caminho me fez com que eu errasse o alvo, porque esse não era o objetivo. Não é o objetivo pelo qual eu nasci e fui criado por Deus. Então, pecar é errar o alvo. Converter é mudar esse caminho. É voltar para o alvo principal. É voltar para a linha, exatamente. Não perder o foco, não é? Que é servir a Deus e ao próximo. E agora nós falamos sobre conversão, sobre penitência. Em que consiste o jejum nessa época quaresmal? As pessoas, o jejum, a maioria é feito de alimentos, de alimento, isso. Então, assim, eu fico com fome, tomo café e não como nada até o almoço, e almoço não como nada até o jantar, janto e não como mais nada. Mas esse jejum, ele não pode ser só isso, porque jejum sem oração é dieta. Então, dieta qualquer atleta faz, qualquer modelo faz, não é? Vou ficar sem doce, então. Justo. Então, o jejum, ele precisa ser acompanhado dessa prática da caridade e do jejum, não só de alimentos, mas jejum da língua, do WhatsApp, da televisão, da internet, de alguma coisa que... E o jejum de alimentos, ele deve ser feito da seguinte forma. Como? Eu gosto muito de sorvete, ok? Ok. Então eu não vou tomar sorvete em penitência. E vou oferecer essa penitência pelos doentes, pela conversão da minha família, pela minha própria conversão ao Senhor, rezando, dizendo isso. E vou pegar esse sorvete e vou dar a uma família que não tem condições de comprar sorvete. Porque eu guardar o sorvete para comer no dia seguinte, isso não agrada nem a diabetes, quanto mais a Deus. Nossa, então isso vale para qualquer tipo de alimento? Qualquer tipo de alimento. Eu gosto de tal coisa, então eu vou me privar disso e vou favorecer isso a alguém. A uma família pobre, a uma criança que não tem condições de comprar, ter o sorvete, sei lá, o chocolate, alguma coisa, e também outras coisas, não é? Como eu disse, eu vou fazer jejum. Eu tem um padre amigo meu que na quaresma ele não usa celular. Em penitência. Então, pode estar diminuindo, assim, o contato com as redes sociais, o pessoal que trabalha direto ou que tá viciado ali, porque tem a parte do vício, porque hoje a gente sabe que os meios sociais, os aplicativos, eles estão aí para que a gente fique lá, realmente, né? Isso, exatamente. Tomando o nosso tempo. E agora a gente já falou um pouquinho sobre jejum. Explica pra gente o que é a abstinência, né? A abstinência é a ausência, é a troca, né? É a troca. Ou a ausência, tipo, a abstinência de carne, é não comer carne naquele dia. Geralmente na sexta-feira, nas sextas-feiras da quaresma não se come carne. A obrigação dada pela igreja, ela está na sexta-feira da paixão e na quarta-feira de cinzas. Vamos dizer, são datas fixas, obrigatórias. Nas outras sextas-feiras, é um exercício bonito, quaresmal, a pessoa pode passar a quaresma toda, aí é uma decisão dela, particular. Pode passar também, tipo, não vou mais comer carne na sexta-feira? Durante toda a minha vida. Durante toda a vida. Isso não é uma lei, uma regra da igreja. Da igreja. Mas da pessoa, do emocional dela, da devoção dela, do vamos dizer assim, do reconhecimento, né? Já que nós vivenciamos o período pascal, toda semana nós celebramos a ressurreição de Jesus no domingo. No domingo. Tanto é que nos domingos da quaresma não se deve fazer penitência, mesmo sendo quaresma. Não é dia de penitência, porque nós celebramos a ressurreição de Cristo, é dia de festa, de alegria, de adoração. Então, agora, nós rememoramos todo final de semana o mesmo tríduo pascal da Semana Santa. Paixão,
morte e ressurreição, ok? Então, se toda sexta-feira a pessoa não come carne, é uma devoção singular, tipo, particular, muito bonita, um exercício espiritual muito bom, não é obrigatório, não existe. Alguns papas no passado fizeram até escrever algumas coisas em relação a isso como quase que obrigatório, mas não é um consenso da igreja. Sim, sim. Eu não posso fazer uma quaresma a vida inteira. Ela tem seu tempo. E seu tempo. Começo, meio e fim. A gente, até isso, psicologicamente, isso é muito bom, porque é a questão do recomeço. Imagina se 31 de dezembro já emendasse com janeiro e a gente não tivesse dia, nem semana, nem hora, o psicológico não suportaria, né? Com certeza, precisa viver assim, a diferença dos tempos. Sobre o catecismo da Igreja Católica, que fala, né, sobre confessar-se ao menos uma vez a cada ano. Então explica pra gente, pro pessoal que tá em casa, como é que funciona, porque ele não me confesso, faz um monte de tempo que eu não me confesso. A gente escuta muito isso, né, das pessoas. Nós temos os dois casos, né? Tem as pessoas que não querem se confessar, não quer entrar. Tem gente que passa na porta da igreja, se benze pedindo a benção, outros se benze para não entrar. Então tem gente para tudo. Tem os que se confessam toda semana, que não há necessidade disso. Sim. E tem os que não aparecem. Então, assim, todo extremo, ele é negativo. Isso, né? Extremo demais. Fanatismo não é fé. Fanatismo é nocivo em qualquer religião, em qualquer esporte, em qualquer partido político. Tudo que é excesso. O excesso é negativo, não é? Então, quando a igreja institui isso aí no 2042, 2042 do catecismo, porque nessa época as pessoas tinham medo da comunhão. Iam para a missa e não comungavam porque se achavam indignas e pecadoras. E na verdade, dignas da comunhão, ninguém é. Ninguém é digno. Tudo é graça e a misericórdia é dom de Deus. Nem o padre que está celebrando a Eucaristia é digno. Tudo é graça de Deus, é misericórdia, Ele nos usa como instrumentos. Existem uns casos especiais que são gravíssimos, não é? Então, as pessoas tinham medo de comungar. Aquele sininho que tem na hora, chama campa, que toca na hora da elevação, que o padre levanta o corpo e o sangue de Jesus, é para as pessoas que naquela época a missa era em latim, elas rezavam outra coisa porque não entendia muito latim. Então, para chamar a atenção da assembleia que estava assistindo o ritual religioso, aquele sininho era tocado para a pessoa voltar o olhar para a hóstia consagrada, certo? E tinha gente que não queria comungar, só ia à missa nesse momento, só para ver e adorar de longe. Então a igreja institui isso, confessar-se ao menos uma vez a cada ano e se preparar para a Eucaristia. Para poder receber, porque elas estavam somente indo para adorar e não recebiam. Não tem sentido ir para uma festa, todo mundo jantando, participando, festejando, e você em pé no recanto da parede assistindo o ritual, não é? Então a igreja diz, não tem sentido. Então foi uma coisa para obrigar, vamos dizer, confessar para poder comungar. Podemos receber o Cristo, Você né? pode se confessar até 1000 vezes por dia, estou exagerando, desde que haja matéria para isso. E não a suspeita que eu cometi um pecado grave. Porque os pecados por pensamentos, palavras, atos e omissões, eles têm umas regrinhas para a confissão no pé do ouvido do padre. Porque depois do nome do Pai na missa, a primeira coisa que faz é pedir perdão. Ali já é tudo perdoado. Só os pecados mortais é que devem ser confessados. O senhor quer explicar rapidinho, assim, o que é pecado mortal, rapidinho para o pessoal que está em casa? O pecado que ofende diretamente a Deus, porque ofende diretamente a pessoa humana. Aborto, assassinato, falso testemunho, adultério, os 10 mandamentos. A castidade, vamos dizer, a pessoa que numa coisa concreta. Para haver um pecado grave precisa 3 coisas: liberdade, consciência e o fato. Assassinato é pecado mortal, certo? Sim. Então eu tenho consciência que é pecado. Eu tenho a liberdade. Eu posso pegar o revólver e ir lá e matar ou não, certo? A escolha, né? A escolha, a liberdade que eu tenho. E eu tenho o fato. Ok?
Mas, por exemplo, uma pessoa vinha dirigindo um carro numa ladeira, perdeu o controle e matou uma pessoa. Ela sabia que era pecado matar? Sabia. Ela tinha liberdade? Não. Ela não tinha o controle do carro. Ela tinha o fato? Tem. Ela atropelou e matou. Até a justiça humana diz isso. Existe o crime culposo e o crime doloso. O crime culposo é que a culpa é desse, aqui não é aquele, não foi o outro. Mas ele não tinha a intenção de matar. Então não se tornou pecado mortal. Ok? Eu preciso de consciência, liberdade e o fato. Então, de pensamento, levei uma topada, disse um palavrão, briguei com o filho, com o marido, com a esposa, com o vizinho, na escola. Tive inveja do cabelo da locutora. Isso não é pecado mortal, isso são coisas humanas de relacionamento. Então, na própria missa, na hora que se pede perdão, tudo isso é perdoado. Tudo isso é perdoado. É bom a gente ter essa clareza sobre esses assuntos, Frei. E vamos chegar agora na Semana Santa, né? Nós estamos passando por esse período quaresmal e tem a Semana Santa. Explica como viver bem essa semana. Sobretudo para nós, inclusive o catecismo, vamos dizer aqui, onde pede uma vez por ano pela Páscoa da Ressurreição, certo? Imagine, isso não é o que eu vou dizer agora, não é o que deve ser feito. Eu estou dizendo da importância da Semana Santa, ok? Então, se nós viéssemos só esta semana, podia passar o resto do ano sem passar nem na porta da igreja. Não é o que devemos fazer. Eu estou querendo dizer, dar ênfase à importância da Semana Santa. O centro da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Tanto é que alguns irmãos que não são católicos ainda estão no Antigo Testamento. Jesus não é Deus, né? O Messias, o Salvador. Os adventistas, os testemunhas de Jeová, eles não celebram isso, Jesus como Deus. É diferente do que está em João capítulo 8 e 14. Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1. É a maior festa, é o centro. São Paulo diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão era a nossa fé. Então o que nós celebramos? A ressurreição de Cristo. Sobretudo a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Esses 4 dias são o ápice da nossa fé. Então se preparar bem para esses 4 dias, vivenciar, não é feriado para nós cristãos, nós não somos pagãos, nós temos o ano todo para viajar, visitar parente, ir à praia. Não é esse tempo para nós cristãos. Esse é o tempo de ouvir a palavra, se dedicar a ela, colocar ela na alma, no coração e na vida, no dia a dia, a partir da minha casa, da minha família. A gente viaja, a gente tem os outros feriados que virão por aí. Quando não tem, brasileiro inventa, não é? A gente cria com facilidade. Tem carnaval fora de época, São João fora de época. E agora graças a Deus, com a diminuição da pandemia, que não está quitada, ela não foi ainda extinta, não é? Isso deve ficar claro. Quem tem autoridade são as pessoas na área de saúde e de ciência para determinar isso. Então, depois dessa pandemia, nós teremos muitas festas, então a gente aproveita. Essa é a festa da nossa alma, da ressurreição do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Ele, tantos irmãos e irmãs, morreram para que a sexta-feira da paixão foram martirizados, vivos, queimados, cortados ao meio, mortos à espada, comidos pelos leões, para que a sexta-feira da paixão fosse feriado. Frei, explica pra gente o que a gente vive na quinta-feira do Lava Pés. A ceia do Senhor. Pronto, a ceia do Senhor, na sexta-feira. A paixão e morte. E no sábado? A vigília da ressurreição. No domingo, Jesus aparece aos discípulos e a Maria Madalena. Onde ele ressuscita, né? Ressuscita. Nessa vigília, na madrugada do sábado para o domingo, que era chamada a missa do galo, porque era quando o galo cantava pela madrugada. Então nós vivenciamos isso. Deve ficar claro que a quinta-feira santa, a gente chama a missa do lava-pés, porque existe esse ritual que Jesus fez com os discípulos. Mas o centro não é o lava-pés, é a ceia do Senhor. É a ceia. Onde ele institui o sacramento da Eucaristia. Tomai todos e comei. Isto é, não representa, isto é o meu corpo e o meu sangue dado por vós.
Ele antecipa na quinta o que vai acontecer na sexta-feira. Na verdade, Mel, é uma celebração só em 3 momentos. Em 3 momentos. Na quinta-feira o padre não dá a bênção final, porque a missa não terminou. Ela termina no sábado, com a vigília. Com a vigília. São 3 momentos de uma celebração. E eis que em uma passagem o Senhor diz que estarei convosco até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis a promessa que Deus faz para nós, Ele está presente na Não Eucaristia. Não só espiritualmente, mas fisicamente, no corpo e sangue dele. Na Eucaristia. Na Eucaristia. A importância da Eucaristia para nós católicos. É o centro. Do jeito que Deus, que mandou o maná, que fez o povo atravessar o deserto até chegar na terra prometida em Canaã. Quando chegaram lá, no lugar chamado Gilgal, em hebraico, quando chegaram lá, o maná não caiu mais. Nós, depois de passar, e o povo tinha passado pelo Mar Vermelho, nós, depois de passarmos pelas águas do batismo, para enfrentarmos o deserto dessa vida, as dificuldades, as dores, os problemas, também tem um pão que nos alimenta na caminhada até a terra prometida, que é o céu. E esse pão, esse alimento, é o corpo e sangue do próprio Filho de Deus. João capítulo 6, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, mesmo que morra, viverá, terá a vida eterna. Permanece em mim e eu permaneço nele. Então não foi um simples mortal que disse, foi o próprio Deus que nos disse. Deus. Assim como um computador precisa de um antivírus, um celular, nós precisamos do antivírus contra o mal. E esse antivírus é a palavra de Deus e o corpo e sangue de Jesus e a nossa devoção à Virgem Maria, os anjos e santos. É que vai nos ajudar a fortalecer nessa caminhada. Vão nos ajudar a atravessar este caminho até chegarmos na terra prometida que é o céu. Frei, deixa sua mensagem para vivermos bem esse período quaresmal. Mel, eu peço que todos se unam como filhos e filhas de Deus, escutem a palavra, estudem essa palavra, respeitem os pais, cuidem uns dos outros, cuidem dos filhos. Não faça com o outro aquilo que você não quer que o outro faça com você. Seja cristão de verdade, não só dentro da igreja que você frequenta, da religião, seja nossa católica ou não, mas fora dela, sobretudo. Que dentro do seu coração só haja paz, sentimentos bons, olhando para Jesus, que foi capaz de perdoar até seus assassinos, e naquele momento ele nos deu o exemplo e a autoridade também para vencermos o mal. Só 2 formas podem vencer o mal deste mundo: fazendo o bem e rezando. Dizia São Padre Pio, quem reza muito se salva. Quem reza pouco corre risco. Quem não reza se perde. Eis aí a nossa mensagem para viver bem esse período quaresmal. Frei, hoje é dia de adoração, passa convite, reforça para o pessoal. Isso, hoje nós temos a adoração e bênção do Santíssimo às 19h30 na Matriz de São Sebastião. Amanhã, meio-dia, o ofício da paixão, que as pessoas levam quilos de alimentos para doarmos aos pobres. Amanhã, como é a primeira sexta-feira do mês, teremos às 18h30 a missa do Sagrado Coração de Jesus. E às 19h30, após a missa, a via sacra pelas ruas. Sábado e domingo permanecem os horários comuns da matriz da paróquia e do santuário de Frei Damião. Fiquei sabendo que está tendo uma rifa. Que rifa é essa? Isso, nós temos 5 prêmios, né? Uma bicicleta, uma televisão LED, 32 polegadas, uma sanduicheira, um liquidificador e uma imagem de 60 centímetros de São Sebastião em resina. Ela não está ainda abençoada, por isso pode ser sorteada, será feito isso no dia 31 de maio no Santuário de Frei Damião. Quem ganhar a imagem, nós vamos abençoar a casa e a imagem na casa da pessoa, na família. Então eu espero até que a família que ganhe seja de perto. Para poder fazer a visita. Fazer a visita. E custa apenas R$1. Né? R$1. R$1 somente. Para 5 prêmios, e você com R$1 pode concorrer. Nós pedimos às pessoas que não só comprem, mas também ajudem a vender os talões na família, na casa, entre os amigos. É só passar na secretaria paroquial
ou procura a Iris ou Elisângela na Secretaria Paroquial, que elas têm os talões e faz direitinho a inscrição. Você leva o talão e vende depois, tem até 30 de maio para prestar contas. Você pode estar comprando, custa apenas R$1. É, justo. Muito obrigada, viu, Frei, pelo nosso bate-papo. Passou rapidinho, acredito já 9h07. Já, graças a Deus. Então, obrigada, que Deus abençoe o senhor. Até um outro momento para falarmos de outros assuntos, que tem aí uma semana, nós já estamos na metade da semana, né? Quase no finalzinho. Final de semana abençoado, cheio de paz e da presença do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Melry. Muito obrigado à Rádio Grande Serra e todos aqueles que nos acompanham neste momento, pelo espaço, pela paciência, o carinho. E eu espero voltar mais vezes quando você me convidar. Vou sim. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Frei. Ó, aqui na Grande Serra FM 91,3, 9h08. Vamos de intervalo e daqui a pouquinho vamos curtir mais música aqui.